Olá, pessoal. Eu gostaria de inicialmente agradecer o convite desse segundo Congresso Online de Cirurgia, o Cirurgi, e em nome da minha universidade, nós estamos extremamente lisonjeados de participar desse congresso e ter essa oportunidade. Tá? O tema que ficou para mim foi o tema de gastroplastia, cirurgia bariátrica, e falar um pouco da diferença e o que envolve uma pergunta frequente no consultório. Doutor, a minha cirurgia é um bypass, um sleeve. A gente vai tentar falar um pouco mais sobre isso nesses próximos minutos. Eu sou Marcelo Gonçalves Souza, eu sou professor do Departamento de Cirurgia da UFPB e da FAMENE. Não tenho nenhum conflito de interesse. Meu conflito de interesse é ser um apaixonado pela cirurgia bariátrica, trabalhar numa clínica chamada Núcleo de Cirurgia Digestiva, Núcleo Bari, e ser titulado da Sociedade de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. E como falar de cirurgia bariátrica sem a gente falar de obesidade, o crescente número de pacientes obesos, tanto homens como mulheres, né? A gente tem aí que de 50% da população está com excesso de peso, e em torno aí de 12, 13% de obeso nós temos aí, independente da região, independente da renda mensal per capita das famílias, a gente tem em qualquer aspecto que nós observamos em termos de epidemiologia da obesidade, a gente tem um número crescente e um número muito alarmante. A cirurgia bariátrica ela vai muito além de só uma questão estética de peso, mas é uma cirurgia para controle de comorbidades. E são várias as comorbidades, por exemplo, comorbidades em homens, depressão, apneia do sono, colesterol aumentado, asma, hipertensão, esteatose hepática, síndrome metabólica, refluxo, diabetes, incontinência urinária, da mesma forma as mulheres. Então, são muitas as doenças relacionadas à obesidade. E aí é o papel da cirurgia bariátrica. Hoje temos que as três cirurgias mais realizadas no Brasil cirurgia de vesícula, cirurgia de hérnia e cirurgia bariátrica e metabólica. Isso aí é em virtude do crescente número de pacientes obesos, e esses pacientes necessitam controle das suas comorbidades, controle das suas doenças associadas. E é por isso que a gente vai estar falando em cirurgia bariátrica. Eu trago aqui 5 doenças que são muito prevalentes, que são muito trabalhadas nesses pacientes obesos, na cirurgia bariátrica, e que mostra a importância do tema: hipertensão, obesidade, colesterol, esteatose hepática, diabetes. E aí um guideline super novo da Sociedade Americana de Cirurgia Bariátrica e Metabólica de 2022 trouxe argumentos muito importantes para a cirurgia bariátrica e sobre o tema que a gente está discutindo aqui, né? E esse novo artigo da Associação Americana, ele coloca claramente que para os pacientes que têm um índice de massa corporal acima de 35, está comprovado que é um procedimento seguro, eficaz e com um custo-efetividade que realmente vai trazer para esses pacientes um importante ganho, em especial um ganho em qualidade de vida, em aumento da sobrevida, e é por isso que precisamos estar cada vez mais discutindo o papel da cirurgia bariátrica. Então, cirurgia bariátrica, em especial para esses pacientes acima do IMC de 35, o IMC que é a relação do peso com a altura ao quadrado. Outro dado importante desse artigo é que ele mostra que é recomendado, é fortemente recomendada a cirurgia na presença ou na ausência de comorbidades, o que ratifica que para os pacientes com 35 anos, ou desculpa, para os pacientes com IMC de 35, na verdade, há uma falta de efetividade do tratamento clínico. E se esses pacientes se já tiverem um acompanhamento da sua obesidade, em especial um acompanhamento de mais de 2 anos, comprovado com idas ao endócrino, falha terapêutica, esse paciente é candidato à cirurgia
bariátrica. Inúmeras são as técnicas de cirurgia bariátrica, né? O bypass, o sleeve, a banda, as técnicas mistas, técnicas absortivas, mas vamos estar nos atentando às duas principais técnicas. As duas principais técnicas que mais são discutidas nos consultórios, nos congressos, e essas são as que mais são realizadas em todo o mundo. O bypass gástrico e o sleeve gástrico, ou a gastrectomia vertical. O que é que o CFM fala a respeito de cirurgia bariátrica, indicação? O CFM aponta que para os pacientes com IMC acima de 40 ou para aqueles acima de 35 com comorbidades, o que são comorbidades? São as doenças relacionadas à obesidade. O paciente é candidato à cirurgia bariátrica no tocante daqueles que têm uma falha terapêutica, ou seja, houve alguma tentativa de um tratamento clínico inicial. Voltando naquele artigo, aquele guideline lá da Associação, da Sociedade Americana, eles apontam que para que esses acima de 35 não precisa mais de comorbidades, mas na nossa resolução do CFM, acima de 40 e acima de 35 com comorbidades. Alguns são os procedimentos aceitos lá na resolução. As cirurgias mistas, em especial o bypass, né? FOB, capela, são variações da técnica aberta, o Whitgrove e Clark, a técnica do bypass laparoscópico. Algumas cirurgias mistas, cada vez mais em desuso, em virtude das suas complicações metabólicas, cirurgia do escopinado, cirurgia do adenal switch. E aqui tem um esquema bem prático, para quem não está entendendo bem o que significa o bypass gástrico, né? Então, o bypass gástrico seria isso aqui, ó. Seria a formação de um estômago pequeno, né? Um neoestômago, onde essa parte do estômago ela não sai, ela fica, e um desvio intestinal. Então, tem um segmento de má absorção e um segmento de restrição. Mas a cirurgia bariátrica, o bypass gástrico, vai muito mais além de que apenas uma restrição de um estômago pequeno e de uma má absorção de um desvio intestinal, né? Entra também as questões hormonais. O fato de o alimento não passar no duodeno não estimula alguns hormônios que a gente chama de antincretínicos. O fato do alimento chegar mais próximo ao ilho, mais rápido, estimula alguns hormônios chamados incretínicos. O papel da grelina, da diminuição da grelina com a secção do fundo gástrico. Então, são componentes endocrinológicos envolvidos nesse conceito apenas de restrição e de má absorção. E uma outra cirurgia, né, apontada na resolução do CFM, isso aí desde 2010, é a gastrectomia vertical em manga, ou sleeve, né? Que traz o estômago, o estômago um pouco arredondado ali, meia-lua, com aspecto em manga. Então, a gastrectomia em manga, a gastrectomia vertical, sleeve, é o mesmo nome. E funciona como uma restrição do estômago. Nessa técnica, há uma remoção de parte do estômago, remoção aí de 70%, 80% de parte do estômago, e o estômago fica aí em torno de 150 a 200 ml, e aqui é um esquema mais ou menos como é o sleeve, né? Há uma remoção dessa parte do estômago e fica esse segmento aqui encurtado, digamos, de uma forma cilíndrica do estômago, né? O bypass gástrico veio antes do sleeve. A gente faz essa técnica hoje predominantemente por videolaparoscopia, onde colocamos alguns trocáteres, que é o nome desses aparelhos, onde permite a entrada das pinças, dos grampeadores, e com isso a gente faz o procedimento, né? Como é o bypass gástrico, né? O bypass gástrico é a secção aqui do estômago, né? A separação do estômago, onde há um pequeno estômago, um pouch gástrico, que a gente chama, e aí várias são as discussões a respeito o tamanho desse pouch gástrico. E também, além dessa questão restritiva, há também uma questão desabsortiva. Então, parte do intestino fino sobe lá nesse pouch gástrico, não tira nenhum segmento, né? O alimento vai descer pelo esôfago e o alimento logo chega aí ao jejum.
traz um problema. Em alguns pacientes, quando há uma alimentação muito rica em carboidratos, muito rica em açúcares, esse paciente, essa passagem rápida, pode gerar uma alteração de osmolaridade e esse paciente tem o que a gente chama de dump, né? O dump precoce ou dump tardio. Não deixa de ser um freio dessa técnica cirúrgica, mas alguns pacientes ficam desconfortáveis com isso, a depender do padrão alimentar, né? A outra técnica é o sleeve, né? Da mesma forma, com pequenos trocáteres que são inseridos pela parede abdominal. O cirurgião opera entre as pernas ou pode operar de lado, é uma opção de cada cirurgião. Uma vantagem, duas vantagens, eu poderia mencionar aqui do sleeve gástrico, é o fato de que não mexe no intestino, então não teria, teoricamente, as complicações do intestino, como hernia interna, aderências. E uma outra vantagem do sleeve seria a possibilidade desse paciente fazer uma endoscopia, né? E essa endoscopia visualizar todo o estômago. No bypass gástrico, parte fica excluso, então parte não vai ter acesso mais para a endoscopia. É raro, muito raro, mas pode eventualmente ter alguma neoplasia que não seja de acesso endoscópico. Então, aqui é a secção do estômago, né? Esse estômago é moldado com a sonda, que a gente chama de sonda de Fouché, e aquele segmento do estômago é removido, de forma que o alimento ele vai seguir o fluxo, né? O fluxo normal, né? O fato de deixar esse estômago mais estreito favorece o esvaziamento gástrico, então esse líquido que passa, ele passa mais rápido, de forma que também existe não só um mecanismo restritivo para o sleeve, mas também esse rápido esvaziamento também estimula alguns hormônios, assim como no bypass gástrico. Qual é o panorama que a gente tem hoje da cirurgia bariátrica, em especial o sleeve e o bypass, no mundo? Aqui a gente tem uma estatística americana que mostra em azul, claramente, ano após ano, o domínio do sleeve, né? Espero que no final desses nossos minutos a gente possa entender porque o sleeve aí tem toda essa ascensão e uma das razões seria a forma que é vendida a cirurgia bariátrica, uma cirurgia mais simples, mais rápida, menos invasiva, e vocês vão ver que não é bem assim, tá? Porém, não deixa de ter algumas outras vantagens verdadeiras, o fato do acesso endoscópico, de não mexer no intestino, de menos carência nutricional. O bypass vem em segundo, o que vem ganho, que vem aqui tem um aumento também, né? São as cirurgias revisionais, e parte dessas cirurgias revisionais são relacionadas ao sleeve, e aí entra uma discussão muito grande, né, de qual cirurgia pode ser feita no tempo intestinal, se esses sleeves reganharem peso, a média mais ou menos de reganho de peso do sleeve, todo mundo reganha, na verdade, mas digamos de aumentar 50% daquilo que foi perdido, né, de reganho-se mais de 50%. Esses pacientes, teoricamente, se tiverem dentro de uma equipe multidisciplinar, eles são candidatos a uma cirurgia revisional. E qual cirurgia revisional seria a melhor para o sleeve? Aí é uma discussão grande, a gente tem um bypass, tem um SADS, tem um SAS, tem a bipartição, e a cirurgia revisional vem ganhando força nos últimos anos. Então, as três principais cirurgias são essas: o sleeve ganhando, depois o bypass, depois cirurgia revisional, e depois as outras cirurgias com uma anastomose gástricas, cirurgias com grandes desvios, e aí essas cirurgias correspondem a 2, 3% do total realizado, né? Um trabalho antigo aqui de 2007 já mostrava que o bypass gástrico tem uma perda de peso considerável, sustentada. Aqui um trabalho com mais de 20 anos, mostrando uma sustentação dessa perda de peso do bypass gástrico e o ganho em relação a algumas técnicas meramente restritivas, como a banda, como a gastroplastia vertical bandada, que são técnicas que têm um menor efeito de controle de peso em relação ao bypass gástrico. E a gente vai discutir nos próximos momentos não só as cirurgias bandadas, mas o sleeve, né? O poder restritivo do sleeve em comparação ao bypass gástrico.
mas que a gente vai entender que o sleeve não tem só essa questão restritiva envolvida no controle da perda de peso, mas também de mecanismo de esvaziamento gástrico rápido, de estimulação de hormônios incretínicos, da diminuição da grelina. Isso sim vai ser importante na controle de peso. Rubino, 2004, ele já começou os estudos, né, falando a respeito da importância dessa exclusão do duodeno jejunal no controle do diabético dos pacientes candidatos à cirurgia bariátrica. E ele apontou fatores antincretínicos que estão relacionados ao alimento não passar mais pelo duodeno, no caso do bypass gástrico. Isso aí diminuiria a ação de alguns hormônios que seriam responsáveis por aumento da resistência insulínica, e o fato do alimento chegar muito rápido embaixo estimularia um outro tipo de hormônios, os hormônios incretínicos, que seriam hormônios importantes para a saciedade, por estímulo pancreático e para o controle da resistência periférica. E a balança entre os fatores incretínicos e os fatores anti-incretínicos dão ao bypass uma categoria de um melhor controle metabólico em relação ao sleeve. Porém, a gente vai ver nos trabalhos que muito se contesta e muito ainda precisamos aprender sobre o papel metabólico do bypass e o papel metabólico do sleeve. O fato que os controles, os mecanismos relacionados, mecanismos de controle do metabolismo nas cirurgias bariátricas vão muito além apenas do estímulo incretínico, da exclusão do adenal, da perda de peso, mas sim uma interação entre todos esses fatores associado à microbiótica e aos ácidos biliares. Então, a interação entre todos esses fatores permite que o paciente consiga um bom resultado no controle de peso, no controle metabólico e um leve ganho do bypass em relação ao sleeve nesse ponto. Para o bypass gástrico, nós temos as hipóteses do intestino proximal, a hipótese do intestino distal, essa balança entre os mecanismos incretínicos, anti-incretínicos, e ao estímulo de vários hormônios, a queda do GIP, o estímulo do GLP-1, a queda do glucagon, que vão ser extremamente válidos no controle metabólico. Enquanto a gastrectomia vertical não temos claramente essa hipótese do intestino proximal, afinal o alimento vai passar normalmente pelo duodeno. Não tem claramente essa hipótese do intestino distal, apesar dos trabalhos mostrarem que sim, há algum estímulo hormonal, né, em especial do GLP-1, que é responsabilizado pela passagem rápida do alimento pelo estômago e a chegada, um trânsito acelerado e a chegada desse alimento mais rápido no intestino distal, de certa forma, estimulando o GLP-1. O sleeve, a gente já viu que é a cirurgia mais realizada do mundo, então sempre um conflito entre uma cirurgia que tem mais interação de controle metabólico, o bypass, contra uma cirurgia em ascensão e a cirurgia mais realizada em todo o mundo. Por que essa cirurgia é mais realizada em todo o mundo? Talvez porque ela é passada como uma cirurgia mais fisiológica, sem exclusões, com acesso endoscópico, que a gente tem o pyloro atuante, né, que a gente tem uma absorção dos alimentos e uma absorção de, eventualmente, alguma medicação de uma forma mais garantida, né? Para os pacientes com perda de peso igual, assim, para os pacientes que têm um bypass gástrico em comparação ao sleeve, né, que tem uma faixa de MC igual, a gente não vê grandes mudanças em relação à perda de peso, principalmente aos 5 anos, que a gente vai ver nos próximos slides e alguns trabalhos. Qual, então, é o argumento de se fazer mais bypass, né? Aqueles que optam por bypass, é que o sleeve traria um efeito metabólico menor, isso aí seria uma limitação. E os diabéticos mais graves, mais importantes, em especial aqueles diabéticos com baixo MC, os resultados do sleeve são inferiores ao bypass. Então, aprendemos até agora um dado importante, um fator importante a ser considerado no momento da escolha do sleeve e do bypass, que é o fator metabólico. O que alguns estudos mostram, e a gente vai ver que não são todos,
mas que há um controle metabólico maior do bypass. Então, para as cirurgias que precisamos ter um controle maior de hemoglobina glicada, de comorbidades, de colesterol, é mais prudente que a gente pense em fazer o bypass. Levando em consideração algumas coisas que eu já adiantei, como a exclusão gástrica, né, com a importância de absorção de todos os alimentos e a absorção de todas as medicações eventualmente usadas pelo paciente, né? A gente vê aqui nesse trabalho que seguiu os pacientes com 2 anos, uma revisão sistemática em uma meta-análise da Universidade de Minnesota, que mostrou claramente a resolutibilidade em termos de diabetes da gastroplastia e do bypass gástrico, muito semelhantes, sem muitas diferenças em 2 anos, mas claramente inferiores às cirurgias mais má absortivas, com grandes desvios em comparação. Esses pacientes com grandes desvios trazem consigo mais carência nutricional, mais distúrbio metabólico, necessidade de estar mais próximo à equipe multidisciplinar, de estar mais próximo à nutricionista. Então, não são pacientes que a gente possa lidar facilmente, né? Quando a gente vem as avaliações dos pacientes pré-operatório em relação ao MC. Então, um grupo de 30 a 35, nas situações que se permite, como cirurgia metabólica, 35 a 40. Então, são vários grupos de MC e esses pacientes foram operados com sleeve e com o bypass. E a gente não vê grandes diferenças na perda de peso desses pacientes, né? Quando a gente vai para os controles das comorbidades, o que é que a gente observa, né? Que nos pacientes que foram candidatos ao bypass gástrico, em relação aos pacientes que foram candidatos ao sleeve, a gente tem um melhor controle das comorbidades com o bypass gástrico, né? E um dado de extrema importância, que é o dado mais relevante desse trabalho, é a relação do refluxo. Então, a gente vê que o paciente que fez um bypass gástrico, ele teve um melhor controle do refluxo. E o paciente que teve um sleeve gástrico, fez o sleeve gástrico, em algumas situações houve até uma piora do refluxo. Então, o que é que aprendemos até agora? Que o bypass gástrico tem uma leve desvantagem em relação ao controle das comorbidades e que para aquele paciente que tem a doença do refluxo gastroesofágica, em especial sintomática, ele tem mais chance de cura, mais chance de melhora, mais chance de uma melhora da qualidade de vida relacionada ao refluxo com o bypass em relação ao sleeve. Um trabalho de 2022, um trabalho publicado na Obesity Surgery, comparando o bypass com o sleeve, né, foram estudados 16 trabalhos, pacientes entre 18 a 65 anos, com MC acima de 50. Quais foram os resultados, né? Que a grande maioria dos pacientes com bypass tiveram uma excelente perda de peso, aí até com 12 meses, e a perda de peso até 12 meses foi maior no bypass do que no sleeve, que esses pacientes tiveram uma resolução de grandes dislipidemias maior com bypass do que com sleeves, e que para os pacientes que tinham a doença do refluxo, foi preferível fazer o bypass. Em comparação, o sleeve é uma técnica menos complexa, que permite que os pacientes que tenham alguma recidiva, né, da obesidade, ou seja, uma falha terapêutica, esses pacientes podem ter uma outra cirurgia, uma cirurgia revisional com melhores resultados do que as cirurgias revisionais para o bypass gástrico. Em torno de 30% dos pacientes pode ser indicado uma cirurgia revisional se ele estiver dentro de uma equipe multidisciplinar. E a conclusão desses trabalhos mostra que o bypass em relação ao sleeve, né, no bypass a gente tem melhor resultado de controle de perda de peso e da remissão das comorbidades, enquanto no sleeve a gente tem uma técnica menos complexa, mas que permite uma cirurgia revisional. Então, vimos até agora a questão metabólica, vimos até agora a questão dos controles das comorbidades, vimos até agora o papel do refluxo, a importância do refluxo, e vamos continuar
tentando entender, afinal, qual que perde mais peso, é o sleeve ou o bypass? Eu trago aqui dois trabalhos também importantes que comparam o sleeve com o bypass em 5 anos e sem diferença na perda de peso. Até em números absolutos, a gente vê alguma vantagem do bypass em relação ao sleeve, mas do ponto de vista estatístico, sem diferença, né? Então, esse trabalho aqui publicado na JAMA de 2017 e o seu também publicado na JAMA de 2017 são trabalhos importantes que não mostraram a diferença. Um outro trabalho muito importante dentro dessa linha de comparação entre o sleeve e o bypass gástrico, um trabalho também publicado agora em 2022, chama Sleeve Pass, né, que avaliou 73 homens, 167 mulheres, com a média de IMC de 44,6, em 3 hospitais da Finlândia, comparou a gastrectomia laparoscópica, o sleeve, com o bypass, e que em 10 anos houve uma vantagem em termos de perda de peso do bypass em relação ao sleeve. Então, 10 anos comparando o sleeve com o bypass, nesse trabalho, o Sleeve Pass, que é um trabalho recente, publicado agora em junho de 2022, mostrou uma vantagem em termos de 10 anos, pacientes com bypass gástrico perderam mais pesos em 10 anos com relação ao sleeve. Trabalho muito clássico também da literatura da cirurgia bariátrica, um trabalho que avaliou o peso e os controles metabólicos em 12 anos após o bypass gástrico, mostrou que esses pacientes que fazem o bypass gástrico, eles têm uma remissão da diabetes em 75% em 2 anos, em 62% em 6 anos e 51% em 12 anos. Então, não podemos prometer cura a esses pacientes, mas sim, esses pacientes têm um controle metabólico melhor do que o controle do tratamento clínico, e do sleeve não é diferente. O controle metabólico do sleeve é muito melhor do que o tratamento clínico. O Stampede, né, avaliou 5 anos, né, também um trabalho clássico, trabalho do Philip Schauer, que comparou cirurgia bariátrica, o sleeve e o bypass com terapia medicamentosa. O bypass houve 22% de um controle, né? E esse controle era dito com a hemoglobina glicada abaixo de 6, 22% em 5 anos tiveram remissão, e do grupo de pacientes, 45% sem remédio. Isso é muito importante a gente avaliar. E o sleeve, 15% dos pacientes com remissão em 5 anos e 25% sem remédios. Então, realmente, o controle metabólico parece ser um controle melhor no bypass do que o sleeve, mas também sem muito grandes vantagens, porque a média de hemoglobina glicada entre o bypass e o sleeve no Stampede não houve diferença. Agora, claramente, independente de ser o bypass, independente de ser o sleeve, os pacientes tiveram um melhor controle da hemoglobina glicada em relação ao tratamento medicamentoso. Um outro trabalho que compara o bypass gástrico com o tratamento medicamentoso para diabetes tipo 2, e favorável aqui o bypass em relacionado ao tratamento medicamentoso. A literatura é vasta nessas comparações. Trago aqui um outro trabalho comparando o bypass gástrico com o sleeve, né? Um trabalho muito citado na literatura, o trabalho BOSS, que é um randomizado clinical trial, e a conclusão é que não há diferença significativa na perda de peso entre o sleeve laparoscópico e o bypass laparoscópico em 5 anos. Não houve diferença. Mais um trabalho que fortalece isso aí, né? Só apenas o sleeve pass, 10 anos, é que mostrou uma clareza nesses dados, né? O BOS, esse de 5 anos, mostrou que os pacientes que fizeram o bypass gástrico tiveram uma remissão das queixas de refluxo em torno de 60%. E os pacientes com gastrectomia sleeve tiveram uma remissão das suas queixas em 25%. Então, os pacientes que têm refluxo gástrico, é melhor ser tratado com bypass do que com sleeve, porque ele tem mais chance de remissão. E os pacientes que foram submetidos ao sleeve, eles tiveram piora do refluxo, ou por mais sintomas, ou porque
houve uma necessidade de aumento de terapia até em 30% dos casos, ao contrário do bypass, que foi apenas 6,3%. Então, sem mudanças em termos de perda de peso e com o ganho do controle melhor do refluxo do bypass gástrico. Quando a gente vai avaliar com mais calma esse trabalho, a gente vê que em relação à diabetes não houve muita mudança, em relação à dislipidemia, um controle melhor dos pacientes com bypass gástrico, então comorbidades com bypass gástrico. Quando a gente vai avaliar os dados com mais calma do refluxo, a gente observa mais remissão no bypass gástrico e mais piora no paciente com o sleeve, né? Apneia do sono, dor nas costas, hiperuricemia, todas as duas técnicas tiveram avanço no controle da comorbidades sem muitas diferenças. Quando a gente vai avaliar as complicações, o bypass teve um pouco mais de complicações precoces. Essas complicações relacionadas à obstrução da anastomose, ou de infecção, ou de fístula. Então, houve uma pequena desvantagem do bypass relacionada ao sleeve, mas o que não permite a gente a vender a cirurgia do sleeve como uma cirurgia menos arriscada, uma cirurgia mais simples, uma cirurgia que não dá problema, né? Quando a gente vai para outras complicações, é, como obstrução, hernia interna, claro que no bypass vai ter mais, hernia incisional não muda, né? Dump, claro que o dump vai ser mais no bypass. Então, são muitas os pontos que temos a avaliar nessa diferença, nessa opção entre o sleeve e o bypass, né? É o controle metabólico, é o refluxo, a necessidade de vigiar o estômago excluso, a necessidade de ter certeza se o medicamento está sendo absorvido ou não, é a presença de comorbidades associadas, uma cirrose, uma colagenose ou uma doença intestinal envolvida. Então, vários são os fatores e a melhor forma de a gente avaliar o sleeve e o bypass é uma avaliação individualizada, na expectativa de perda de peso do paciente, naquilo que o paciente precisa, né? Um trabalho nacional aí de 2019, que comparando a perda de peso entre o bypass gástrico e o sleeve, uma revisão sistemática, né? E que mostrou que há uma tendência a maior perda de peso em 5 anos no segmento do bypass em relação ao sleeve. É que os outros trabalhos já mostram essa tendência, mas sem claramente o total benefício do bypass em 5 anos em relação à perda de peso, né? E ainda essa revisão sistemática mostrou um melhor controle de diabetes mellitus apenas em dois trials, né? E esses dois trials uma eficiência maior do que o do bypass em relação à gastrectomia vertical, e outros trials não mostraram muitas diferenças em relação ao bypass e o sleeve. Então, esse outro trabalho, um trabalho de 2021, comparando a gastrectomia sleeve com bypass relacionada a diabetes, foi avaliado trials randomizados e mostrou uma similaridade em 5 anos de seguimento no controle da diabetes mellitus, do sleeve e do bypass. Então, aquela teoria que o bypass tem um controle metabólico melhor, em alguns trabalhos, realmente fica a desejar a clareza desse melhor benefício do bypass. Porém, como eu já mostrei nos slides anterior, há sim alguns trabalhos que apontam esse benefício maior do bypass, pelos efeitos antincretinos, pelo maior estímulo incretínico, que o sleeve não vai ter, tá? E o que a gente vem aprendendo com essa necessidade de entendimento do controle metabólico é que tanto o sleeve como o bypass, e esse trabalho ficou bem claro isso aí, a gente sim tem o papel de grelina, do PYY, do GIP, do GLP-1, dos ácidos biliares, tanto no sleeve como no bypass. Então, a ideia é que o sleeve é uma cirurgia médica meramente restritiva,
ela não é verdade, né? Por inúmeros trabalhos, eu trouxe aqui só um, que mostra, assim, o papel do sleeve no GLP-1, um maior esvaziamento gástrico, e com isso, um estímulo maior do PY, um estímulo do GLP-1, né? E, de certa forma, ter algum controle dos ácidos biliares, né? O estímulo do papel dos ácidos biliares no controle da perda de peso. De forma que o sleeve também tem, sim, um controle metabólico. Aqui eu trago um trabalho que avalia a cirurgia metabólica, né, que é a cirurgia entre o IMC de 30 e o IMC de 35, que está claramente bem definido que nessa região entre 30 e 35, na cirurgia metabólica, o bypass é melhor, inclusive o CFM estimula que seja feito o bypass como a primeira opção, que o sleeve fique em uma segunda opção. E aqui esse trabalho, o trabalho de Lee, que é um trabalho randomizado, que comparou o bypass com o sleeve, e que mostrou nesses pacientes um controle, né, razoável do bypass em relação ao sleeve. Então, nesse paciente aqui, nesse trabalho de Lee, um ganho do bypass para o MC, entre o MC de 30 e 35 em relação ao sleeve. Então, ganhou o bypass, o que eu já tinha dito anteriormente, que para IMC mais baixo, o bypass tinha um efeito melhor. O Philip Schauser também, em outro trabalho, comparando aí o bypass com o sleeve, e mostrou um melhor controle do bypass, né? E o mesmo Philip Schauser, em outro trabalho, que pergunta sobre a possibilidade de cura do diabetes com a gastrectomia vertical, se era possível, né? E esse trabalho mostrou que somente 3% dos pacientes que têm uma hemoglobina glicada menor do que 6 se sustenta isso após os 5 anos, né? Então, o que mostra que não há uma cura, mas sim um controle do sleeve em relação à diabetes, assim como do bypass relacionado o, o bypass relacionado à diabetes. Então, alguns trabalhos não mostram essa diferença, essa clareza de diferença do controle metabólico de diabetes do sleeve com bypass, mas há sim alguns trabalhos randomizados, alguns trials que mostram uma vantagem para o bypass. Então, se há uma necessidade de um melhor controle metabólico, principalmente naqueles pacientes que têm uma diabetes mais severa, um esteatohepatite mais severa, uma necessidade de controle melhor das comorbidades, por tudo que eu já falei, a melhor cirurgia é o bypass gástrico. E pode-se discutir no bypass gástrico o comprimento de alças, um efeito mais metabólico de uma alça biliopancreática maior, um entendimento maior dos conceitos de uma alça biliopancreática, de uma alça alimentar. Claro que o tamanho da alça já foi muito discutido, não se mostrou muita diferença aí no alça mais curta, no alça mais longa, mas qual a alça deve ser mais longa, isso aí ainda tem alguns trabalhos que mostram a necessidade de a gente ter uma alça biliopancreática maior, porque nesse trabalho aqui já mostra que há um melhor controle de comorbidades, um melhor controle de peso para aqueles pacientes que têm uma alça biliopancreática maior. Um trabalho nacional também, dos amigos lá do Maranhão, também mostra um melhor controle do IMC, né, da glicose, hemoglobina glicada, da hipertensão, da dislipidemia nos pacientes com longos alça biliopancreática, em especial em torno de 2 metros de alça biliopancreática, né? Um outro trabalho que eu trago para vocês é a comparação entre o bypass gástrico e o sleeve para os pacientes com IMC acima de 50, né, ou seja, para os super obesos, qual a melhor técnica para os super obesos. Esse trabalho aqui de 3 anos de acompanhamento desses pacientes mostrou que há algumas comorbidades que o bypass é melhor, a gente já vem discutindo isso em alguns outros trabalhos, a gente já vem falando, mas que não há grandes vantagens em relação ao controle do IMC. Então, não há muitas mudanças entre o bypass gástrico e o sleeve para o superobeso em relação ao controle do IMC, mas algumas comorbidades são melhor controladas com o bypass gástrico. Claro que a gente tem que colocar, né, em frente a experiência do cirurgião
e a condição clínica dos pacientes. Aqui esse trabalho mostra complicações intraoperatórias sem mudanças em relação ao bypass ou sleeve, mostra complicações pós-operatórias sem mudanças entre o bypass e o sleeve, mas o melhor controle de hipertensão, de apneia do sono pelo bypass gástrico e um melhor controle do refluxo pelo bypass gástrico. Então, mais um trabalho que reforça que naqueles pacientes que têm um refluxo gastroesofágico importante, a gente vai pensar em fazer um bypass gástrico, porque os pacientes com sleeve têm mais chance de ter o que a gente chama de um refluxo novo, ou seja, o paciente não tem um refluxo e depois do sleeve começa a ter queixas importantes de refluxo. Isso aí é estatisticamente indiscutível quando a gente compara sleeve com bypass. E aqui só reforçando na resolução do CFM, mostrando que para os pacientes com IM 130 e 35, que está indicada a cirurgia metabólica, e aí existem os critérios de cirurgia metabólica, que foge um pouquinho da nossa dinâmica da nossa aula, a melhor opção é o bypass gástrico, e a alternativa à gastrectomia vertical, se há alguma contraindicação para o desvio, né? Em especial a presença de algumas comorbidades que não permitem o desvio do bypass gástrico, então a opção realmente é a gastrectomia vertical, né? Porque o bypass gástrico ele é uma ótima opção nessa faixa, né? E aqui há vários trabalhos mostrando que a gente tem de remissão de diabetes com bypass gástrico, né? 25%, 55%, 36%, 25%, 22%, que ratifica aquele conceito para a gente de que não há uma cura, e sim um controle metabólico, e em especial entre 30 e 35, o bypass gástrico a gente tem um maior controle. Na verdade, o tratamento é individualizado, temos de pesar controle metabólico, expectativa de perda de peso, doença do refluxo, expectativa de controle de comorbidades, medicação que o paciente usa, presença de comorbidades associadas, necessidade de acompanhamento do estômago e não ter um estômago excluso, expectativa do paciente, IMC inicial, idade do paciente, e a gente colocar numa balança perda de peso, controle glicêmico e problemas nutricionais. É claro que tanto o sleeve como o bypass vai precisar ter um segmento em termos de nutrição, ambos precisa, a gente está ofertando suplementação, a gente tem até 40% de deficiência nutricional nos pacientes com sleeve, claro que o bypass a gente observa mais deficiência nutricional, mais deficiência de ferro, mas o sleeve a gente precisa também fazer o segmento e o acompanhamento desses pacientes. Um outro trabalho que comparou 18 estudos, avaliou 18 estudos, uma revisão sistemática, uma meta-análise, comparando o sleeve com o bypass, e esse trabalho mostraram que são equivalentes à perda de peso e à resolução do diabetes em bypass e sleeve, perda de peso e diabetes não muda. Em relação ao sleeve, experimenta menos complicação pós-operatória e taxa de recuperação do que aqueles com o bypass gástrico. Então, talvez alguma tendência em complicações mais graves e em maior quantidade no bypass gástrico. O bypass gástrico pode ser superior à remissão a longo prazo de algumas comorbidades, como dislipidemia e hipertensão, que a gente mostrou em alguns trabalhos. E em termos de refluxo, a cirurgia é o bypass. O bypass pode ser benéfica para a melhora do refluxo, mas o sleeve pode piorar os sintomas e pode levar a uma doença do refluxo de novo, ou seja, o paciente não tinha e surgiu com refluxo, né? Então, há inúmeros mecanismos como conclusão de controle das comorbidades com a cirurgia bariátrica e metabólica, a gente falou da interação desses mecanismos. A escolha da operação deve ser baseada na presença de comorbidades, de hipertensão, de refluxo, e não somente no IMC ou na presença de diabetes. Observar a expectativa e os medos que existem na escolha da técnica pelo paciente, na avaliação é individualizada, a avaliação vai muito além do que o peso com a altura, o entendimento da cirurgia vai muito além de que se trata de uma cirurgia restritiva ou traumato absortiva, e o tratamento é individualizado.
Pontos importantes: refluxo, controle metabólico e perda de peso esperado. Esses são os dados relevantes a sermos avaliados, além das possibilidades de cirurgias revisionais que existem com os sleeves com melhores resultados. Esses são os pontos, os pilares na escolha do sleeve e do bypass. O tema é vasto. Hoje os congressos se discutem em um grande período, tanto do Mundial como do Congresso Brasileiro, essa dúvida, sleeve ou bypass, e que espero ter trazido um resumo importante do tema e tenha aberto possibilidades para que a gente possa, em outros momentos, estar discutindo mais sobre o tema. E aproveito para encerrar, agradecer o convite de estar no segundo congresso online de cirurgia, já me coloco à disposição para os próximos e espero ter feito com que vocês entendam mais sobre gastroplastia, as diferenças, e me coloco à disposição nas minhas mídias para qualquer esclarecimento. Muito obrigado, um bom congresso a todos e fiquem com Deus.